sua casa e que você esteja debaixo da paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele sempre cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa vida. A Bíblia também nos diz, o próprio Jesus nos disse que nós não devemos estar preocupados com o que nós devemos vestir, comer, e que Ele cuida, que o nosso Pai, Ele cuida das aves do céu e cuida de todas as coisas. E por que não cuidaria da minha vida e por que não cuidaria da sua vida? Eu tenho refletido um pouco sobre isso e tenho visto que o estar ansioso também é pecado. A gente olha pecado como adultério, como vícios, roubo, matar e tantas outras coisas, mas esse pecado chamado ansiedade é algo tão sutil e que passa às vezes desapercebido na nossa vida e se torna algo contínuo no nosso dia a dia. E eu digo que é pecado porque quando nós estamos ansiosos e quando ficamos ansiosos e quando damos lugar ao domínio da ansiedade sobre a nossa vida, nós estamos dizendo que Deus não cuida da nossa vida, de outra forma, nós estamos dizendo que Deus não é capaz de cuidar de nós. E no lugar disso, eu tenho pensado e trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Então eu queria compartilhar com você sobre isso, que você, assim como eu, que sofre de ansiedade, a ansiedade do dia a dia, do que como vai ser aquela situação, como que a gente vai levar mais esse ano diante de tantas incertezas, diante de tantas coisas, tantos desafios, a gente possa ter a certeza que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, que Ele vai nos levar a pastos verdejantes e águas tranquilas e que Ele vai fazer e vai nos mandar passar para outra margem. E é interessante falar sobre isso, porque mesmo quando a gente está debaixo da ordem do Senhor, ainda assim a gente pode passar por tempestade. Nesse episódio que Jesus manda os discípulos entrarem no barco, os discípulos estavam sendo obedientes a Jesus, mas ainda assim veio uma tempestade. Mas nós temos que ter certeza que Ele é aquele que está no barco conosco, ou Ele é aquele que nos chama a andar sobre as águas, ou Ele é aquele que mesmo que o seu barco venha naufragar, tudo é meu, tudo é seu, tudo é vosso. A Bíblia diz que seja o viver, seja o morrer, tudo é em Cristo, é por meio dele, é para Ele. Então é fechar os olhos aqui e estar na eternidade. Em resumo, é a gente saber que tudo coopera para o nosso bem. Então nós não devemos, de forma alguma, estar ansioso com o que vai acontecer ou como vai ser a nossa vida. Eu não sei se você sofre assim como eu, mas são muitas demandas. Eu sou pai, sou esposo, eu sou ministro e eu acordo com milhões de coisas na minha cabeça e vou dormir com outros milhões de coisas na minha cabeça, com decisões, com respostas que tenho que dar, quando eu não tenho ainda decisão sobre aquilo. Isso me deixa extremamente angustiado e me deixa extremamente ansioso. Eu não sei se você passa por isso, mas o que eu tenho procurado fazer é trazer à memória aquilo que me traz esperança, olhar para trás e ver como que Deus foi fiel em todas as coisas e ver o quanto Deus foi bondoso em todas as coisas e como mesmo, às vezes, sem eu pensar e nem aquela preocupação ainda tinha chegado na minha mente, como que Deus já estava cuidando de todas as coisas. Então, que de fato a gente possa fazer com que o Salmo 23 seja uma verdade na nossa vida, quando diz que Ele é o nosso pastor e de nada nós vamos ter falta, que Ele nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que Ele refrigera a nossa alma e que mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, eu sei que isso é muito difícil, talvez você esteja passando por esse vale, quero te dizer para você não temer nada algum, que eu e você a gente possa descansar nessa promessa do Senhor, que Ele está conosco, a vara e o cajado dele nos consola em todo momento, mesmo quando tudo parece que está indo de mal a pior, mesmo quando tudo parece que nós vamos acordar e nós não vamos ter soluções e nós não vamos ter resposta para aquelas coisas. Ele está cuidando de todas as coisas. Tem uma canção que eu canto que diz que o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E essa é uma canção que eu canto pouco nos eventos, nas igrejas, mas é uma canção que eu canto muito,
para mim mesmo, porque de fato isso é uma grande verdade. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, eu e você, que a gente possa esperar no Senhor e deixar e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e sempre com ações de graça. Eu tenho tentado praticar isso todos os dias. Você está vendo ao fundo esse verde? Eu estou aqui na minha casa e todas as vezes que eu acordo, eu olho para o sol e eu simplesmente agradeço a Deus. Eu começo a agradecer e falar assim, obrigado porque os meus olhos estão vendo que aquilo ali é uma folha verde, obrigado por esse sol, por esse céu azul, e mesmo quando está nublado, obrigado pela chuva. Eu tenho me lembrado que a minha avó, no final da vida dela, ela ficou cega. Isso era algo muito doloroso para ela. Então, nesse lugar de ansiedade, eu tenho tentado e tenho praticado a cada dia colocar um lugar de gratidão e um lugar de trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Que você possa fazer isso também. Deus te abençoe.